coisa que não dá pra entender. Era pobre, maca. Pobre, mas pobre mesmo. Pobre, mas Erros podem custar muito caro. E neste vídeo, você verá 10 atores e famosos que tomaram a pior decisão de suas vidas. Perderam fama, dinheiro, prestígio. E hoje passam por dificuldades e se arrependem amargamente. No início dos anos 80, Maitê Proença foi contratada pela Globo. E ali, no começo da década, se iniciou uma parceria muito bem sucedida, visto que a atriz foi destaque em várias tramas das quais participou. Em seu currículo, encontramos novelas como Guerra dos Sexos. Ele não é empregado da loja, ele é empregado particular do tio Otávio. Mas eu sei que ele mora com um tal de Ulisses da Silva, que é nosso empregado. Papai, vê aí se você consegue o telefone desse tal de Ulisses. Torre de Babel e Vila Madalena. Eu odeio você! Você tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Olha aqui, ó! Mas nesse meio tempo, ela também marcou presença no teatro e no cinema. Você podia me arrumar um cigarro? As décadas de Maitê dedicadas à Globo não foram destaque apenas pelo sucesso, mas também por polêmicas. Em 1995, por exemplo, ela ganhou o papel de vilã em Cara e Coroa, onde foi Heloísa. O Mauro estava tentando fazer o melhor possível, Fernanda. Miguel não tinha interesse em te dar dinheiro algum. Se ele soubesse que você estava tão doente, em coma. A novela era dirigida por Wolf Maia, com quem Maitê teve uma grande briga. Assim, mesmo que o embate tenha acontecido nos bastidores, o clima ruim levou à demissão da atriz. Inclusive, até hoje, Maitê não é convidada para nenhuma trama na qual Wolf esteja envolvido. Já em 2017, em uma entrevista ao programa Roda Viva, sem citar nomes, a atriz revelou que um diretor a tirou do caminho, a fazendo parecer uma péssima profissional e louca, porque tinha interesse no seu namorado na época. Era um homem, um diretor homossexual, e eu estava namorando a pessoa que ele queria para ele. Então ele precisou me tirar do caminho porque ele achou que ia facilitar aquele negócio. Eu não vi nada disso, nada. Quem me contou depois de 6 meses, eu falei, mas o que aconteceu? Aí o Boni me contou. Algo que ela descobriu 6 meses depois. A presença marcante de Datena já foi destaque no rádio e na TV, onde ele ganhou notoriedade comandando programas policiais, como Cidade Alerta. Olá, boa tarde, amigos da Rede Record de Televisão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Após uma breve passagem pela Rede TV, em 2002, onde apresentou o Repórter Cidadão, Datena voltou à Record e, em seguida, migrou para a Band, onde apresentou o Brasil Urgente. Alô, amigos do Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 6 horas em ponto, com a sua licença, com a sua permissão, a Band, a Casa da Notícia, coloca no ar a partir de agora o Brasil Urgente. Após muito tempo à frente do programa, em 2011, Datena, supostamente insatisfeito com algumas coisas na emissora, decide repentinamente assinar um contrato com a Record de 5 anos para ganhar em média R$500 mil e voltar para o Cidade Alerta. Contudo, o acordo não durou nem 5 meses. Após 43 dias de estreia, o apresentador encerrou o programa com um muito obrigado pela sua audiência e até um dia, pois sua carta de rescisão já estava pronta. Já que Datena nunca perdeu contato com os diretores da Band, as negociações de sua volta começaram. Assim, em agosto daquele ano, o apresentador estava de volta ao Brasil Urgente, onde alfinetou a Record. Se eu fingisse mais, talvez eu tivesse milionário, não teria perdido 10 bilhões de dólares numa multa que acredito que talvez tenha sido uma das multas mais milionárias que alguém pagou no mundo da televisão. A decisão de deixar a emissora também teve sérias consequências. Anos mais tarde, Datena admitiu que a quebra de contrato lhe rendeu R$60 milhões em multa.
Vera Fischer brilhou em papéis memoráveis e, devido ao seu talento e boa aparência, venceu o Miss Brasil em 1969. Já na TV, se tornou um verdadeiro símbolo de beleza nos anos 70. A atriz começou no cinema, mas tanto sucesso com a crítica chamou a atenção da cúpula da Globo, o que resultou num convite para atuar em Espelho Mágico. Daí em diante, Vera emendou um trabalho no outro e estrelou grandes tramas como Mandala, O Rei do Gado e Laços de Família, seu destaque da emissora. Mas se vocês amam o mesmo homem, a vida de vocês está entrelaçada. Eu tenho os mesmos direitos que a Camila. E eu posso até acreditar que o meu amor é mais forte pelo Edu do que o dela. Você é capaz de abrir mão de qualquer coisa em favor da sua filha? Tudo mudou em 2013, quando Vera estava no ar em Salve Jorge. Varrendo os quartos. Eu só faço a contabilidade. Porque, insatisfeita, ela deu uma entrevista e, sem papas na língua, disse que o papel era humilhante para uma atriz com décadas de TV Globo e deveria ter sido dado a alguém que estava começando, visto que a personagem tinha poucas falas. Os comentários não foram bem recebidos pelos chefes, que ao fim da produção colocaram Vera numa geladeira da qual ela não saiu até 2018, quando fez Espelho da Vida. 6 anos sem fazer é porque ou eles não gostam mais de mim, só o público que gosta, ou então eles devem estar fazendo alguma coisa especial para daqui a 1000 anos. Visto que seus outros trabalhos não passaram de breves participações. Em 2020, sem projetos, ela deixou a Globo para trás e tem se dedicado ao cinema. O primeiro trabalho de Bianca Rinaldi na TV foi como assistente de palco da Xuxa em alguns dos seus programas. E a nossa 8ª Paquita. Bianca! Em 1990, ela passou na seleção e se tornou Chiquita Bibi, como ficou conhecida na Globo por 5 anos. Mas depois, Bianca resolveu investir na carreira de atriz e fez breves participações em tramas como Cara e Coroa e Explode Coração. A partir de 1997, foi ganhando mais tempo de tela e acabou explorando outras emissoras também, como SBT e Record, onde fez muito sucesso, após dar vida à protagonista de A Escrava Isaura em 2004. A senhora deixou cair. Obrigada. É de estimação. Minha madrinha quem me deu. Com licença. Não, um momento. O seu nome? Por gentileza, preciso entrar. Sua graça, por gentileza. Elvira. A atuação de Bianca foi tão bem recebida pelo público que ela pegou um trabalho após o outro, o que perdurou até 2013, quando a Record propôs uma redução em seu salário. Em vez de ganhar 70 mil, ela receberia 50 mil reais mensais. Bianca não concordou, deixou a Record e migrou para a Globo, esperando receber melhor e fazer sucesso. No entanto, sua novela de retorno não teve um bom desempenho. Assim, a atriz sem contrato fixo se viu fazendo pequenas participações nos programas globais e, desde então, tem se dedicado ao cinema e aos streamings. O premiadíssimo Osmar Prado, outra forte presença na Globo desde os anos 60, também tem muitos trabalhos marcantes em sua trajetória no teatro, cinema e TV. Na emissora de Roberto Marinho, por exemplo, esteve em Assim na Terra como no Céu, Bicho do Mato e Roda de Fogo. Ué, tá vendo nada? O que é? É isso aqui? Mais um vestido, Patativa? O meu vestido de noiva. Já comecei a fazer. O senhor sabe que a gente casa daqui a 45 dias? Deixa eu ver. 45, sei, então, claro que eu sei. Mas, sem dúvidas, seu maior sucesso na televisão foi Tião Galinha, personagem simples e muito popular em Renascer. E você tá pensando em fazer o quê, Tião? Eu
tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Deus me livre e guarde. Só preciso saber como é que se consegue isso. Inclusive, o problema se deu durante as gravações da trama, em 1993, quando Osmar teve um sério desentendimento com um grande diretor da Globo, porque supostamente Osmar estava priorizando o teatro e não o seu trabalho na TV. Quando foi posto contra a parede, ele, que até hoje é conhecido por seu temperamento explosivo, escolheu os palcos e acabou vendo seu personagem ser morto para formalizar seu desligamento da novela. Com isso, Osmar também pediu demissão da casa. Focou no teatro e até passou por outras emissoras antes de voltar aos estúdios Globo em 1998 para Meu Bem Querer. Barbie não tem mais nada a ver com esta questão. Ele pediu para o prefeito, doutor Banabé de Barros, para resolver a quizila. Portanto, quem decide esta quizila agora sou eu. Vamos lá. Ander, rebora. Onde também teve uma discussão com um dos chefes, o que supostamente tornou difícil para ele conseguir novos trabalhos. A carreira de Osmar segue sendo marcada por polêmicas, visto que ele até mesmo já se indispôs com os falecidos Silvio Santos e Jô Soares. Privilegiado pelo estilo de vida milionário, Chiquinho Scarpa é uma figura que sempre esteve na mídia por um motivo ou outro. Também conhecido como Conde, o famoso playboy de família de industriais ítalo-brasileiros, hoje com 73 anos, se envolveu numa problemática nos anos 70 por, entre aspas, falar demais na TV. A controvérsia que lhe custou uma fortuna começou durante uma entrevista dada ao Fantástico em 1976 ao jornalista Ibrahim Sued. Quando perguntado com quais mulheres famosas tinha estado, Chiquinho pontuou grandes nomes internacionais. Inclusive, citou a princesa Caroline de Mônaco, dando a entender em frente às câmeras da Globo que a conheceu intimamente, o que se espalhou na mídia. Playboy, pra ser playboy, você tem que ser bonitão, tem que ter mulheres famosas. Qual foi a mulher famosa, mulher mais famosa que você saiu com ela? Vamos falar de termos internacionais, como Romy Schneider, como Ursula Andress, como Catherine Deneuve, como Caroline, por exemplo. Mas a Caroline de Mônaco é virgem. Essa é sua opinião, né, Ibrahim? Não é a opinião minha. No ano seguinte, Chiquinho foi surpreendido ao ser acionado judicialmente pelo príncipe Rainier III de Mônaco. Assim, foi processado por difamação, calúnia e injúria. Apesar de se desculpar, admitindo que estava mentindo e sequer conhecia Caroline, Chiquinho precisou pagar 50 milhões de dólares à família real, o que hoje seria em torno de R$1 bilhão, em um acordo entre as partes que prejudicou as economias dos Scarpa. Mas, segundo ele, a relação entre os envolvidos hoje é muito boa. E por falar em renascer, Taumaturgo Ferreira foi outro ator da trama que virou figura central de um climão nos bastidores. Antes de ir parar na Globo, ele já tinha passagens pela Band e Rede Manchete. Mas foi quando migrou para a principal emissora carioca que Taumaturgo brilhou em grandes novelas, sendo Urubu em Anos Dourados. Foi até meu pai mesmo que levou a gente lá na zona. No dicionário tá escrito bordel, prostíbulo, essas coisas assim, né? Lucas em Top Model e Januário em O Cravo e a Rosa. Mãe, nessa hora eu sempre tomava meu leitinho. Ai, mas lá na fazenda o leite é de verdade. Aqui é um troço muito aguado mesmo, mas nem gostei. Em Renascer, ele deu vida a Zé Venâncio, mas seu personagem acabou sendo morto no capítulo 59. Talvez agora você tenha dito uma grande verdade. Porque o ator se envolveu numa briga de bastidores com o autor Benedito Rui Barbosa e acabou expulso da trama.
Segundo o taumaturgo, suas mudanças sutis, mas constantes, em Zé Venâncio, indo contra o que o autor impunha, resultaram no fim trágico do personagem. Ele acredita que o desligamento aconteceria mais cedo ou mais tarde, pois talvez Benedito Rui Barbosa estivesse descontente, mas o fato é que taumaturgo admitiu que sentiu o peso daquela demissão nos anos seguintes, pois não voltou a ser tão procurado na emissora como costumava. Foi um episódio que afetou muito a minha carreira na época, disse ele ao Globo em 2023. Priscila Fantin ficou conhecida ao interpretar Tati em Malhação, onde começou sua carreira na Globo. Ai, vai começar tudo de novo. Depois, ela foi Maria Frateschi em Esperança, Olga em Chocolate com Pimenta. Ai, papai! Papai! Felizmente o senhor chegou. Eu já estava me perguntando por que demorou tanto. Então, já falou com esse verme? E a Índia Serena em Alma Gêmea. Você não tem o direito de me expulsar da minha própria casa. Essa casa não é sua, essa casa é minha e do Rafael. É minha! Eu ainda sou casada legalmente com o Rafael. O Rafael te pôs pra fora daqui. Vocês estão separados. Em dado momento, apesar do sucesso que estava fazendo, Priscila deu uma pausa nas novelas para apresentar o Oi, Mundo Afora do GNT. A partir de agora, começa a realização de um sonho meu, conhecer o mundo. Tem espaço na minha mochila pra você. Primeiro destino, Portugal. Inclusive, chegou a recusar papéis para se manter lá. Alguns anos mais tarde, alegando estar cansada de emendar trabalhos, ela novamente recusou trabalhos na TV e ficou de fora, por exemplo, de Páginas da Vida. Já em 2011, a recusa se repetiu. Valcir Carrasco a convidou para assumir o papel principal de Morde e Assopra, mas a atriz disse não, o que resultou no seu afastamento da emissora. Poucos sabiam, mas a atriz sofria com depressão e pânico na época. Assim, ela deixou a TV e foi para Paris, onde viveu como anônima por alguns meses. Comecei a ter pânico, comecei a ter mania de perseguição. Eu achava que todas as pessoas do mundo estavam olhando para mim, me julgando. E aí fui para Paris, porque eu tinha uma passagem para Paris que ia vencer, para ver se lá eu me sinto melhor. E não rolou. Fiquei 3 meses lá. Você chegou a trabalhar como garçonete? E aí teve um período, acho que foi 1 semana, 2 semanas, mas era muito estranho o ambiente. Ao voltar, Priscila viu que os convites para trabalho eram cada vez menores, pois foi colocada na geladeira da Globo. E então focou no teatro e cinema para se manter atuando e trabalhando. O apresentador de TV e jornalista Sérgio Chapelin começou no rádio e estreou na Globo em 1972, como âncora do Jornal Hoje, substituindo um colega. Mais de 200 pessoas já morreram nos conflitos entre 2 grupos rivais que lutaram pela libertação de Angola. Mas logo ocupou a bancada do Jornal Nacional, onde, ao lado de Cid Moreira, passou a apresentar as principais notícias do país na década de 70, 80 e 90. 16 mortos no ônibus que caiu de uma ponte e pegou fogo em Limeira, interior de São Paulo. Embora o rosto de Sérgio tenha ficado marcado nos brasileiros, graças à casa de Roberto Marinho, ele abandonou seu trabalho fixo na emissora carioca por um tempo e migrou para o SBT, onde se reinventou ao apresentar o Show Sem Limite. Ser esperto, dar um beijinho na Mara. Opa, quero 2, quero 2. Mara, realmente uma artista perfeita aos 15 anos, uma artista completa. Muito obrigado pela sua presença. Mas a experiência não deu muito certo e durou pouco. Isso porque seus rendimentos caíram drasticamente, já que Roberto Marinho aparentemente boicotou as propagandas que Sérgio apresentava na Globo, fazendo assim o jornalista perder patrimônios e os percentuais que recebia de lá. Sérgio se obrigou a ficar no SBT até o fim do contrato, que durou 1 ano. Então voltou à Globo para ancorar o Jornal Nacional novamente e se tornar âncora exclusivo do Fantástico até 1992. Você vai ver esta noite no Fantástico. Dali em diante, ele ficou à frente do Globo Repórter até 2019, quando decidiu se aposentar. E foi com este programa que apresentei e narrei
o meu último Globo Repórter. Quem já conhece Marcão do Povo sabe que ele começou sua carreira no programa Gurupi Urgente da TV Girassol. Faz um favor pra mim agora. Chama todo mundo, senta no sofá! Em seguida, apresentou o Chumbo Grosso, um jornal policial exibido pela TV Goiânia, uma afiliada da Band. Fica comigo, porque a partir de agora a giripoca vai piar o nosso programa. Porém, em 2016, Marcão foi contratado pela Record de Brasília para apresentar o Balanço Geral DF, onde ele ganhou destaque nacional. Quando cheguei aqui na Rede Record, quando me contrataram, falaram pra mim uma coisa: Marcão, você vai chegar de helicóptero. Mas no ano seguinte, em 2017, tudo mudou. Um episódio envolvendo a cantora Ludmilla e Marcão repercutiu muito na mídia, pois durante um quadro no Balanço, o âncora usou a expressão pobre macaca para se referir à artista. Depois, quando a força das suas palavras pesou, o apresentador justificou o uso do termo, alegando que aquela era uma expressão regional usada para se referir a pessoas extremamente pobres. Assim, ele foi mal interpretado. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo para meus amigos, eu era pobre, mas... No dia seguinte, Marcão já não estava mais à frente do Balanço e mais tarde, a notícia de sua demissão chegou. Ludmilla acionou Marcão na justiça, que em 2023 foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, bem como a pagar R$30 mil de indenização. Contudo, sua prisão foi substituída por pena restritiva de direitos, prestação de serviços comunitários e mais. Acha que esses famosos poderiam ter evitado essas situações? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva e não esqueça de deixar o like. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te encontro lá!